Então tá gravando agora. A Ok, gente pode pode começar. começar? Pode, fique à vontade. Então tá bom. Ah, eu vou começar fazendo a introdução assim. Primeiramente, seja bem-vindo a. É o segundo Countercast que acontece com áudio. Vai durar cerca de 40 minutos. E vai ter vários temas aqui de perguntas que eu vou fazer pra você, de coisas que as pessoas perguntaram e tal. E a Ok. primeira pergunta é que você não aumentar seu país de tamanho. O quê? O motivo de você não aumentar seu país de tamanho. Em qual sentido? Na vida real ou no RPG que eu já saí? No RPG que você saiu. Bom, no RPG eu não aumentei o tamanho do meu país porque eu acho que ser expansionista em uma. Tipo, você meio que acabar. Você destruir sua economia por território é meio ruim, na minha visão. E você, por exemplo. Assim, por mais que você ganhe, por mais que você possa ter mais dinheiro explorando território e conseguindo territórios, você, de certa forma, não vai ter o lucro que você ia ter sem expandir seu país. Por exemplo, países pequenos, como Singapura, Hong Kong, lá, Mônaco, etc., são super ricos e não fazem expansionismo e não são grandes. Então, esse era meu objetivo no RPG, não ter que aumentar meu tamanho. Entende? Para você, é mais importante você aumentar a sua força de país em exército ou você aumentar seu IDH? De certa forma, eu aumentar meu IDH também contribui para vários meios tecnológicos. Então, eu aumentando meu IDH, eu também aumento minha ciência, minha tecnologia, que eu também posso expandir a tecnologia para meios bélicos. Então, eu acho mais importante expandir o IDH. Entendi. Qual foi o motivo que quando você entrou no RPG e tal, você já saiu, mas o motivo de você ter escolhido a Polônia foi por algo, por afeto, ou foi por só porque era um país da hora que estava livre, ou tem algum outro motivo? Bom, quando eu entrei no RPG, eu já tinha entrado no País das faz uns 3 meses por aí. Aí eu só entrei porque eu já era Polônia mesmo, no RPG. Porém, eu entrei no País Basco pela Polônia porque eu gosto muito da história do país e aprecio muito a cultura do povo. Você gosta, vamos dizer assim, você gosta desse país ou você trocaria se pudesse? Eu gosto, porém, por exemplo, se um membro novo quisesse ser a Polônia, eu abdicaria do meu cargo e entraria para o país. Porque eu mesmo não faço muita trend, né? Então, eu acho que se uma pessoa fosse mais focada do que eu nesse quesito, eu acho que eu abdicaria do meu cargo, para dar a ela esse privilégio de escolher um país com muita história, que eu acabo não fazendo meu cargo de fazer tanto thread desse. Isso. Entendi. Se você pudesse escolher qualquer império, qualquer reino, qualquer país democrático, ou em qualquer período da história, você escolheria qual? E por quê? Cara, nesse quesito eu escolheria a República das Nações, né? Porque é um império gigantesco, tanto em quesito bélico, populacional e, e tecnológico também. Era bem avançado para a época. Conseguiu vencer várias guerras, conseguiu vencer o Império Otomano enquanto lutava contra a Prússia e o Império Sueco, e pelo mesmo motivo da Polônia, porque tem uma cultura incrível e por ser um dos impérios fantásticos que já existiram na Terra. Eu não entendi qual que foi o país ou império que você escolheu. Ah, é República das Nações. Era um, era um império que existia, começou em 1200 mais ou menos, e foi até 1700 se eu não me engano. Foi uma Então, junção da Polônia, do Reino da Polônia antigamente, com a Lituânia e algumas partes da Ucrânia, etc.
Então, você tem algum momento engraçado para contar no País Verso, na comunidade? Cara, eu já vivi muita coisa nessa comunidade, mas um momento engraçado eu não consigo me recordar muito bem. Tipo, um dos momentos que eu senti alívio foi foi quando o Ethan foi banido, porque aquele cara poderia ter prejudicado muito a comunidade pelas opiniões políticas e sociais dele. Entendi. Você faz você é um membro da SF do País Verso? Sou membro da STF, junto com a Prússia, a Bizantina, a ONU, o País Baixo, o Império Sueco, a Estônia, é, esqueci agora o resto, minha memória estava esses dias. E a Bélgica. Se eu esqueci seu nome e você estiver ouvindo isso, me perdoe. Eu não lembro o nome de Eu todo, eu não só. lembro o nome de todo mundo. E o Ah, Minas Gerais, que recentemente abdicou do País Verso, né? E a gente adicionou a Bélgica na STF. Uma votação democrática na STF. você faz parte do País Verso desde metade do ano passado, né? Certo? Desde julho de 2020. Não, eu faço parte desde agosto, e a comunidade existe desde abril. Ah, então. Entendi. Você lembra de quando a comunidade ela não tinha ainda o fiscal de guerra, o fiscal de DH, essas coisas era muito zoado, vamos dizer assim. Você lembra dessa época? Bom, quando eu entrei no País Verso, já tinha acontecido a guerra simulada. E não tinha, né, esse fiscal de guerra, fiscal de DH, pelo que eu me lembre. Eu lembro que quando anunciaram que o RPG ia começar, começou a surgir várias alianças, etc., por aí. E aí começou a surgir o fiscal de guerra e fiscal de DH. E uma semana antes, entre aspas, do RPG, aconteceu um RPG simulado em que alguns países escolhidos à mão pelos staffs, por assim dizer, do fiscal de guerra, iam fazer um RPG entre si, desses membros. Entendi. Você pode contar um pouco sobre você lembra quando alguns dias atrás, acho que 2 ou 3 dias atrás, o Luxemburgo foi banido por divulgar umas fotos de uma menina que um vídeo, né, de uma menina que supostamente era menor de idade e ele foi banido. Você lembra disso, né? Lembro. Então, o que que você achou disso tudo? Bom, quando começaram a surgir as prints no grupo da STF, eu já deixei minha opinião clara que era o ban, na certa. Não era aviso, nem tipo, que nem tipo com a Turquia, em alguns casos, que a gente só deu um aviso para ela parar com alguns posts preconceituosos que ela estava fazendo. Eu votei em ban logo de cara, porque aquilo é lei. E o que a gente considera lei na STF, se a pessoa vai contra a lei, em algum sentido, é crime. Quando Nossa, a pessoa comete um crime, a gente dá ban. muita Na minha... gente tá. Muita gente de fora do País Verso. Eu já vi acho que umas 5, 6 pessoas assim que tiveram bastante RT. Muita gente critica o País Verso, falando que tem só gente incubada numa bolha, tal, e essas coisas aí. O que você acha desses comentários? Bom, de certa forma, o País Basco é uma bolha, né? Porque nós vivemos com nós mesmos. Ah, tem alguns que são fora da comunidade e entram nessa bolha, porque só interagem com pessoas do País Verso. Mas eu acho que essas pessoas, elas não têm. Não que elas não têm direito de reclamar, elas têm o direito de reclamar, porque, de certa forma, o que aparece para elas o que a gente pode não estar vendo, por exemplo. Pode ser um post de um membro aleatório, fazendo um comentário homofóbico, fazendo um comentário racista, machista, etc. Pode ser essas coisas que podem fazer a nossa comunidade ir se dissolvendo aos poucos. Porém, eu peço que que essas pessoas que criticam as vestes, etc., venham falar com a gente da STF para poder resolver esses casos e tomar uma decisão justa e para esse mesmo ser punido. Você acha. Você tem. Como você é membro da equipe da Steph,
eu suponho que vocês recebem várias denúncias, não diárias ou semanais, assim, muitas denúncias sobre caso de machismo, é, homofobia, preconceito, xenofobia, Sim, etc. nós, nós Como, recebemos tantas denúncias, nós recebemos em média 5 denúncias por mês, mas a gente toma a decisão necessária. Normalmente a gente bota 2 avisos, porque a gente tem que seguir o DOC, o documento que o Minas Gerais criou, para resolver esses casos. Por exemplo, se tiver um caso de preconceito contra um evangélico e um católico, a gente tem que seguir transparência e fazer com que ambos os casos tenham a mesma penalidade. Porque a gente não pode ser transparente com um caso, a gente não pode elevar um caso a outro só porque a gente acredita mais em uma religião ou outra. entendi, vocês recebem, como tem sido para vocês, toda a equipe de staff, de lidar com ultimamente esses casos que têm acontecido na comunidade, principalmente no caso do Luxemburgo, sobre os negócios que ele espalhou e tal. Como que tem sido lidar com isso para vocês? Bom, nós lidamos de uma forma bem organizada. Normalmente, quem recebe as denúncias manda no grupo, tanto do Twitter como no WhatsApp ou do Telegram, manda a print com comentário. Mesmo se for excluído, se a gente conseguir pegar a tempo, a gente vai dar uma punição. E a gente vai pensar em uma punição seguindo os documentos e pensar no contexto também, né? Por exemplo, se não tiver contexto, a gente pega e bota na punição direta que está no documento. Nós analisamos esperamos todos fazerem a votação no todas as votações dos casos e aí a gente decide qual vai ser a punição. Em caso de aviso, a gente manda particular e em caso de ban, a ONU a ONU posta faz um tweet postando, né? Vo- é, Desde que você entrou no País Verso, você acha que você tem tornado o País Verso um lugar melhor? Ou você acha que tá na mesma? Acho que, de certa forma, não se trata de uma staff fazer um trabalho melhor, e sim da comunidade em si. Todos nós, País Verso, podemos julgar ou não o poder da staff, e todos nós, País Verso, podemos julgar ou não um membro. Nós da staff, principalmente, nós tomamos a decisão de querer que aquele membro tenha, como que eu posso dizer, imagem do País Verso ou não, e a gente melhora a comunidade em si, né? Porque mesmo que tenha acontecido esses eventos passados de reorganizar a staff, por mais que eu esteja falando errado ou certo, eu não lembro direito como é que foi, por mais que tenha esses membros, eu acho que nós da staff estamos fazendo um bom trabalho em tentar acabar com que esses membros acabem com a punição justa. Você, você disse que antes, no início da entrevista, que você não participava do RPG, mas, tipo, você não participa do RPG porque você é um staff e tenta manter a neutralidade, ou Não, simplesmente porque você não quer? eu participei do RPG, eu gosto da ideia do RPG, adoro os. Não adoro, mas eu gosto dos ADMs, do fiscal de guerra e do fiscal de DH, porém eu saí por falta de tempo mesmo. Ah, desde que você entrou no Senava, no País Verso, se você tiver mais no futuro, você conseguir horas livres, conseguir mais tempo, você pretende voltar pro País Verso? Pretendo, pretendo. Não, eu estou no País Verso atualmente, eu só não estou no RPG. No RPG isso. Sim, eu pretendo voltar pro RPG quando eu tiver um tempo mais vago. Você, o que você tenta, vocês têm projetos assim, vamos dizer, projetos de mudança, de reinicio, time reset, time skip, essas coisas pro futuro?
No RPG, eu estou por fora das novidades, por falta de tempo, mas de vez em quando eu olho o grupo e pergunto o que está acontecendo. É, eu não sei se eu posso passar essas informações, então eu prefiro continuar em sigilo. Entendo. Ah, como você tá no. Você é staffer do País Verso, você tá há bastante tempo. Você. É, desde que você entrou, como você pretende continuar, vamos dizer? Pretende continuar a mudança de. Pra você, existem coisas que tem que mudar? Eu acho que a gente pode mudar tentando transformar em um ambiente mais seguro, tanto para os membros quanto para os membros que não são da comunidade, fazendo com que cada vez menos esses membros tóxicos e preconceituosos saiam da nossa comunidade e a gente consiga ter um ambiente mais seguro para conseguir postar, não ter tanta crítica e etc. E só isso mesmo. Eu também pretendo continuar no cargo de staff até a minha saída do País Verso no futuro. Não sei quando eu vou sair, mas eu pretendo sair um dia por motivos eu pretendo trabalhar. Você acredita que desde que você entrou no País Verso, você fez amigos que você poderia confiar, vamos dizer, um ADM, essas coisas? Eu fiz diversos amigos no País Verso. Eu não quero citar quais, porque eu não quero deixar ninguém de fora. Mas eu fiz amigos da staff e amigos da comunidade em geral. Entendo. Você tá no RPG, quando você estava no RPG, você tinha rixas com algum país, assim, se você não quiser falar o nome de qual, mas quiser falar com qual teve? Bom, no RPG, sempre fui um país bem diplomático que gostava de tomar decisões que não afetassem, que não tivessem, em algum sentido, uma relação como é que eu posso dizer, para não causar nenhum malefício em outro país, eu sempre quis tomar pactos de não agressão, diplomacia, não ter guerra, não ter soldados nas fronteiras. Para mim, eu não queria estar nas fronteiras. Porém, quando aconteceu um caso da República Tcheca, no começo desse RPG agora, ele queria fazer uma guerra com a Lituânia. Ele fez uma guerra com a Lituânia e ele fez um ato com um soldado lituânico que fez com que um ato horrendo, crime de guerra, basicamente, em que eu cortei ligações com ele, tanto diplomáticas quanto comerciais. Bem, você, no cenário esportivo da Polônia, você acompanha, vamos dizer, futebol, o futebol polonês, o tênis polonês, o basquete polonês, você acompanha esses tipos de esporte? Eu, de certa forma, não sou muito fã de esportes, principalmente de futebol. É, eu também não acompanho muito esse cenário de futebol polonês ou de esportes, porque eu realmente não sou muito fã. Entende? Voltando agora um pouco pro RPG, você acredita que se você fosse investir em qualquer coisa dentro do seu país, você tivesse, vamos dizer, 10 milhões para investir em tudo de uma vez só, você investiria no quê e por quê? Investir em educação, porque a educação futuramente vai aumentar a minha economia, o meu IDH, e futuramente o IDH também aumenta a tecnologia, que aumenta a indústria bélica e aumenta tudo em geral. Se você estivesse no RPG no momento e você pudesse escolher entre decidir tomar vários países ou se tornar um país com mais dinheiro, qual você escolheria? Eu escolheria me tornar um país não com muito dinheiro, porque eu acho que me tornar um país com muito dinheiro acabaria enfraquecendo de certa forma, porque, por exemplo, no RPG, se você toma um país, você acaba pegando uma parte da renda dele. Então, acho que ter muito dinheiro seria atrativo para certos países. Por mais que eu tivesse muito dinheiro e pudesse investir em indústria bélica, eu prefiro ter dinheiro, mas não ter muito dinheiro, ter um custo razoável. Então, eu vou te fazer agora uma pergunta.
que o Luxemburgo pediu para eu fazer. Ah, Pergunta de quem ele acha que o Oblast de Kaliningrado deveria pertencer: Lituânia, Polônia, Letônia, Rússia ou Alemanha? pode repetir, por favor? Quer dizer, ele quis dizer a parte o Kaliningrado, de quem deveria pertencer? Sim, ele pediu se você acha que a parte do Kaliningrado deveria pertencer para a Lituânia, para a Polônia, para a Letônia, para a Rússia ou para a Alemanha. O Kaliningrado, sinceramente, deveria. Bom, não sei dizer quem deveria pertencer, né? Porque a maioria, a etnia lá é russa, provavelmente. Então, lá não é uma zona muito grande, não deve ser muito rica em minerais. Então, eu não sei de quem deveria pertencer. Eu não estudo muito sobre esse assunto. Mas deveria continuar com a Rússia mesmo. Eu também recebi uma pergunta anônima que perguntaram para você o que você acha sobre o nazismo e sobre Hitler, se você acha que, na verdade, a pessoa falou, na verdade, para nós, ele é um monstro, mas dentro da Alemanha foi tratado como herói por aumentar a economia alemã. Bom, Hitler, para mim, foi um verdadeiro monstro na Terra. Ele foi responsável pela morte de mais de 30 milhões de pessoas. É, eu acho que, por mais que ele não tenha sido um bom ser humano, ele foi um bom político na parte econômica na Alemanha. Ele realmente aumentou a economia da Alemanha. Eu não apoio ele de forma alguma. Eu só estou sendo transparente em falar os fatos que ele aumentou a economia alemã e ele foi um monstro na Terra. É, eu, como presidente da Polônia, no País Verso, odeio um movimento nazista e de extrema-direita que possa ser fascista ou nazista. Eu não apoio esses movimentos de forma alguma. Também, então essa pergunta, também perguntaram outra coisa sobre Stalin para você, sobre o que você acha dele, que Stalin e tal, sobre os movimentos que ele fez na Rússia e tudo isso, perguntaram o que você acha. Bom, de certa forma, é meio difícil comparar os dois movimentos, nazismo e socialismo, comunismo, né? Porque os dois foram muito impactantes na Polônia, dividiram o país ao meio, basicamente. Porém, o socialismo ele ainda continuou na Polônia por bastante tempo, principalmente quando a Segunda Guerra acabou, que a União Soviética, por mais que a Polônia não tenha sido parte da União Soviética, fazia parte. Por exemplo, a União Soviética tinha controle político da Polônia. Mesma coisa, eu repúdio o movimento de extrema esquerda, comunismo, socialismo, eu prefiro ser de centro, nunca ir para nenhum lado radical, nunca ter nenhum lado preferido, prefiro estar sempre no centro e ser transparente em qualquer discussão. Apresentar somente o fato de ser bom ou ruim. Por mais que possa ter coisas mais ruins do que boas, eu prefiro apresentar esses mesmos fatos, esse mesmo fato. Eu queria perguntar para você, acho que essa sua resposta que você falou sobre Stalin e o Hitler, acho que você vai dar a mesma resposta sobre quem eu vou perguntar agora. Queria perguntar para você o que você acha do ex-ditador comunista polonês Józef Jaruzelski. Acho que é assim que pronuncia. Bom, eu não sou muito familiarizado com os políticos poloneses, eu ainda não estudei muito sobre esse assunto, eu pretendo entrar nesse assunto e saber mais um dia. É, Porém, por mais que seja um ditador, toda ditadura é ruim, de certa forma. Pode ter crescimento econômico, que nem teve no Brasil, pode, porém tem uma repressão pelo Estado muito grande, e eu acho que isso é ruim. Eu acho que a liberdade de expressão tem que acontecer, por mais que tenha que ser regularizada, porque liberdade de expressão e você xingar outra pessoa são totalmente diferentes. Então, eu acho que se for uma ditadura, é ruim, independente de qual lado político esteja. Ah, no País Verso, quando você ainda estava, você, como eu posso dizer, você sentia que podia dominar alguns países ou você sentia que poderia ser dominado? Eu sentia que eu podia ser dominado e eu sentia que eu podia dominar alguns países. Esse sentimento acontecia em ambos os lados. Eu era
quando eu ainda participava, eu era uma das maiores nações antes que, por exemplo, quando começou esse novo capítulo, eu entrei, eu fiquei um tempo e depois saí, por motivo de falta de tempo, e depois voltei porque eu consegui um tempinho para poder participar. No primeiro caso, eu era uma das maiores nações, porém a Suíça e o Comentos estavam me passando. Eu sei que eles poderiam, se quisessem, por mais que eu seja amigo de ambos, poderiam, se quisessem, declarar guerra a mim e eu estaria perdido, porque eu não investi em exército, eu só investi em educação e tecnologia e eu não tinha capacidade bélica para poder conseguir. Porém, eu conseguia derrotar alguns países se eu quisesse. Bielorrússia, Lituânia, Letônia e Estônia, que ficavam ao norte de mim, ao norte e ao nordeste. Queria, eu queria saber se, como você tá na equipe dos staffs, se eu, eu acho, né, que vocês são os que programam as ideias. Não sei, acho que você é, é um dos que cria as ideias do País Verso. Tô certo? Bom, eu não crio nenhuma ideia. Nós da STF, em conjunto, pensamos em uma ideia e vamos aperfeiçoando a ideia, a partir que cada um vai falando e dando ideias sobre o assunto. Por exemplo, o Award do País Verso, a STF que teve essa ideia junto com a Indonésia, o membro que saiu recentemente. O Prússia e a Indonésia falaram sobre o assunto, o Prússia chegou a comentar no grupo da STF, nós apoiamos, porque isso, de certa forma, seria bom para a comunidade, e nós vamos ter essa ideia. Por exemplo, está em análise agora um projeto de começar um torneio de xadrez. Entendi. Ah, agora, como você disse que não é um dos que programa as ideias, mas que toda a equipe pensa em conjunto, tem Uhum. sido difícil para vocês pensar em ideias novas ou não? Bom, é sempre difícil pensar em alguma coisa inovador que agrade a todos, né? Por mais que não seja impossível conseguir agradar a todos, nós tentamos ao máximo e tentamos proporcionar aos membros uma coisa que possa reunir a comunidade em geral, para que todos possam se sentir unidos e não que cada um fique em um canto falando sobre o seu país, fique fazendo ali sua própria bolha. Eu acho que isso é ruim para os membros, porque isso cria uma distância, isso não vai ser uma comunidade, se todos ficarem no seu canto, com sua bolha. Eu acho que todos nós temos que, por mais que for uma bolha seja ruim de certa forma, formar uma bolha do País Verso e para que todos consigam se unir e poder falar com cada um na comunidade. Você sabe, dentro do País Verso, né? Tem muita política, muita política mesmo. Tem países que são de centro-esquerda, como é que eu falei, de extrema-direita, extrema-esquerda. Tem países que são centro, países que tentam impor a ideia comunista, países que tentam impor a ideia socialista. Vários países com várias políticas diferentes, várias ideologias diferentes. Você acha que Uhum. isso é uma coisa boa por causa da diversidade de ideologias, ou você acha que isso é ruim porque pode acabar causando muita briga mesmo por causa das ideias opostas de cada membro? Bom, eu acho que discussão sempre é válida desde que não haja algum xingamento pesado, por exemplo, FDP e etc. Contanto que não haja nenhuma coisa desse tipo ou preconceituoso, que não tenha um contexto ali inserido e que o contexto não seja um contexto ruim, de certa forma, que não seja um conceito ruim. O debate sempre é válido desde que não haja preconceito. Você preferiria perder o seu. Você preferiria não poder exportar os seus itens pelo mar? Ou você preferia ter um país muito pequeno, mas que pudesse é, andar assim, vamos dizer, levar os seus itens, eu acho que posso dizer assim, pelo mapa inteiro? Bom, isso é uma boa pergunta. Eu preferia ter um país pequeno, por mais que eu poderia fazer um país que seria meio que um ponto
de checagem de cada país para poder fiscalizar, etc. Eu poderia fazer uma coisa desse tipo, e aí poderia ganhar riqueza em cima disso, porém eu teria que comprar tudo, porque já que seria um país pequeno, eu não produziria quase nada. Então eu teria que comprar tudo que a minha população iria consumir. Então acho que eu escolheria Isso, um país pequeno, porém que pudesse passar vários navios. entende? Se você pudesse investir em navios e portos e essas coisas, você iria preferir investir em navios, submarinos, portos, exportação pelo mar e todas essas ligações ao mar e naval? Ou você iria preferir poder levar os seus itens de venda, exportar pelo ar com aviões e criar jatos de mísseis e essas coisas? É como se você preferisse é, o mar e os navios que você poderia andar com eles pelo mar, ou você iria preferir aviões e conseguir andar com eles pelo céu? Voar, né, no caso. Bom, o comércio marítimo, o transporte marítimo é sempre mais barato do que o aéreo, né? No caso do combustível, o combustível de aviação é bem caro. Porém, porém, eu acho que eficiência é mais importante do que preço. Então, eu acho que eu escolheria o transporte aéreo. Se você tivesse, vamos dizer, você tá de boa com a Polônia e tal, e você começa a ter uma guerra, inicia uma guerra civil dentro do seu país. Você pensa que se as pessoas forem te ajudar, muitos soldados do exército aliado, né, ao seu lado, vão matar a população para tentar acabar com essa guerra civil. Mas se seu, mas se você deixar, se você não trazer esse exército aliado, quem vai acabar morrendo é você, os seus soldados, seu exército, as famílias que estão em casa e etc. Então você iria preferir a ajuda dos aliados e a morte da sua população, a população que está fazendo a guerra civil? Ou você iria preferir essa população que está fazendo a guerra civil matar, vamos dizer, você e só você, no caso, você, sua família e todo o seu exército, e acabasse ali, começasse uma revolução? Bom, em primeiro lugar, eu sempre tento manter meu governo bem centrista, bem no centro para não ter nenhuma revolta. E em segundo, eu não tentaria começar uma guerra e matar oponentes. Eu tentaria fazer uma união pacífica e ouvir as ideias dos inimigos, né, entre aspas, e tentar colaborar com eles para que essas ideias possam ser botadas no meu governo. Mas, de certa forma, de primeira, eu não tentaria tentar começar uma guerra civil armada. Eu tentaria fazer uma guerra civil pacífica, em que eu consiga reunir ideias do oponente e misturar com ideias do aliado. Você acredita que se a Polônia virasse um país, um país inimigo, vamos dizer assim, de todos os outros e voltasse à época em que a Rússia e a Alemanha, esses países ali inimigos da Rússia voltassem a invadir ela, como você pensa que a Polônia ia reagir a tudo isso? Bom, primeiro, no caso, se a gente voltasse para a época em que tinha a União Soviética e a Alemanha nazista, e se pegarmos a tecnologia de hoje, eu seria muito difícil conseguir combater ambos os lados do, com o exército polonês atual, né? Porque é bem pouco. Por mais que os equipamentos bélicos poloneses sejam bem avançados tecnologicamente, eu acho que não teria chance, porque seria seria as maiores potências bélicas do mundo contra um país pequeno, com uma economia boa, com um exército leve e com uma população inspirada pela cultura. Então, eu não sei se teria como ganhar uma guerra com as duas maiores potências militares da época. Então, agora
tá acabando a entrevista, né? Tá quase dando 45 minutos. Eu vou fazer a última pergunta do dia, vamos dizer assim, sobre a política no Brasil. O que você acha dela? Eu acho que a política no Brasil é um assunto bem complexo, porém eu acho que existe dois problemas na política brasileira, a corrupção e a polarização. Existem fatos que não podemos negar sobre a política brasileira. Por exemplo, Bolsonaro é um presidente louco, ruim, porém, na minha opinião, eu prefiro ele do que o governo PT, porque o governo PT, ele roubou bilhões do cofre público e o ex-presidente Lula tem uma dívida de mais de 140 milhões ao governo federal. Por mais que eu me mantenha centrista em assunto de política, na política brasileira, nesse momento, eu prefiro o governo Bolsonaro ao antigo governo PT. Porém, se surgir um novo governo que atenda melhor aos meus ideais políticos, que eu compreenda os ideais, que eu consiga ver que eu consiga ver com transparência as ideias que aquele governo tem, eu, eu gostaria de apoiar aquele lado, não ter que apoiar um lado mais de direita ou esquerda. Eu prefiro ser centrista, não ter que apoiar nenhum lado mais do que o outro. Como ainda, na verdade, eu queria bater pelo menos 40 minutos de entrevista, e ainda faltam 4, eu acho que dá um tempo de eu conseguir fazer mais 2 perguntas. A primeira Ok? é. A primeira é também sobre o governo Bolsonaro, que você disse que prefere ele do que a esquerda. Eu não sei se eu prefiro a esquerda ou se eu prefiro ele, mas você poderia, tipo, surgiram nos últimos meses vários relatos de que ele também teria roubado não sei o quê, ele e a família dele teriam feito roubos e adquirido um dinheiro público. Sobre isso, o que você tem a falar? Bom, se esses casos forem confirmados pela Polícia Federal ou Tribunal, eu realmente levantarei meus pêsames por preferir esse governo Bolsonaro do que o governo PT, porque roubar dinheiro público e fazer ato de corrupção, por mais que o governo tenha feito algo bom, não é, mas que, tipo, o governo tenha feito, mas que o governo tenha feito milhões de coisas boas para o país e ele tenha roubado dinheiro público, eu não iria apoiar, eu não vou apoiar tanto mais esse país. Eu, se for confirmado, eu poderia confirmar, na minha opinião, que Bolsonaro foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve, porque atualmente, nesse momento, por mais que ele tenha aumentado o salário mínimo, por mais que ele tenha feito algumas coisas, ele não fez atualmente nada contra esse vírus que está assolando a gente, né? Mais de 200 mil mortes no Brasil, mais de 2 milhões de casos, se eu não estou me enganado, e ele tentou, né, impedir a vacina de vir. Então, se esse caso for confirmado pela Polícia Federal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu não irei mais declarar o meu pequeno apoio, mesmo de uma forma, um apoio ao governo Bolsonaro. Então, a última pergunta, agora é a última mesmo, porque vai dar 40 minutos. Eu queria perguntar para você o que você acha sobre essas pessoas que falam que a vacina que a doença do corona foi tudo programado pelo governo chinês, comunista. E queria perguntar também o que você acha sobre elas virem para o Brasil logo. Bom, o coronavírus não foi, eu acho, eu acho, que não foi fabricado pelo governo chinês. Acho que foi pelo pangolim, que por mais que muita pessoa pense que foi pelo morcego, não foi pelo morcego, foi pelo pangolim, que é um animal chinês, nacionalista chinês. Habita em algumas regiões dos países vizinhos, porém eu acho que foi um incidente do mercado de Wuhan, que vendeu esse pangolim contaminado, e essa uma pessoa que consumiu esse pangolim espalhou por outras pessoas e acabou infectando e fazendo essa pandemia global que temos hoje em dia. No caso do coronavírus no Brasil, eu não posso culpar a China, quer dizer, eu posso culpar a China em geral, né? Porque ela não conteve o vírus de forma
direta e não avisou a OMS sobre isso direito, quando surgiu o primeiro caso. Eu acho que o cara italiano que veio para cá tem uma certa culpa também, porque, de certa forma, ele é responsável por todas essas mortes e casos, né? Mas que ele não tem tanta culpa, né? Porque ele não sabia que ele estava com a doença, era uma coisa muito nova, e na época a gente não estava preparado aqui no Brasil para poder lidar com isso. E ainda não tinha o lockdown também, né? Exato, não tinha quarentena ainda, por mais que nos países europeus, porque já tinha doença, né, lá, tinha o lockdown, etc. Essa pessoa veio para cá e contaminou e vai contaminar as pessoas. Ele pode não ter sabido do coronavírus na Itália, talvez ele esteja desinformado, talvez ele está só com a gripe normal, né? Porém, quando ele veio para cá, ele acabou contaminando e criando todas essas mortes e casos que estão atualmente, né? Então, agora eu vou encerrar a entrevista. Antes de encerrar, eu só queria agradecer por você ter vindo. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado pela... Tá, é o que eu digo. Dá um muito obrigado por você esclarecer suas ideias sobre o País Verso, sobre política, sobre coronavírus, tudo isso. E, e eu vou encerrar então a entrevista. Você tem algo que você queira dizer? Bom, eu gostaria de dizer que sucesso para você, Grécia, com esse novo País Cash, que ele consiga, que ele seja um projeto que abrace a comunidade em geral. Gostaria de agradecer o meu apoio à comunidade, que me salvou de diversas crises de estresse. Eu tive o ano passado pela EAD e em geral pelo coronavírus, por ficar trancado dentro de casa, né? Ficar dentro de casa, não poder sair para vários lugares. Quero agradecer a comunidade e a Steph por me ajudar, por ser meus amigos da comunidade, também por me ajudar em geral. E obrigado, Grécia, por fazer essa entrevista comigo. Então, obrigado, é o que eu digo.